café chegou ao Brasil em 1727, trazido pelo militar Francisco de Melo Palheta e cultivado na cidade de Belém, no estado do Pará, sendo sua origem africana, mais precisamente das terras altas da Etiópia. A partir do início do século XIX, o café representou a maior fonte de riqueza do país e o principal produto de exportação. Hoje, o Brasil é o maior produtor e exportador de café e segundo maior consumidor da bebida do mundo, estando a Bahia em quarto lugar na produção nacional. Com a abolição gradual da escravatura e a proibição do tráfico de escravos, o Brasil começou a utilizar a mão de obra de imigrantes europeus em suas propriedades. Devido à diversidade de regiões ocupadas pela cultura do café, o Brasil produz tipo variado de grãos, possibilitando atender às diferentes demandas de paladar e preços dos consumidores brasileiros e estrangeiros. A cafeicultura brasileira é uma das mais atentas às questões sociais e ambientais, em garantir a produção de um café sustentável. Os produtores brasileiros preservam florestas e fauna nativa, controlam a erosão e protegem as fontes de água. Seguindo essa linha, a Fazenda Vidigal, que fica no município de Barra do Choça, na Bahia, e propriedade do casal Jano e Valéria Vidigal, que com seus filhos cultivam nos 25 mil hectares de sua propriedade um dos melhores cafés da região. A senhora Valéria é filha de João da Cruz Filho, criador da Calda Viçosa, o defensivo agrícola que revolucionou a agricultura. Ele sempre defendeu que os produtores pequenos e médios tivessem acesso à sua cultura de café com custo menor. No seu livro, escrito à mão há mais de 50 anos, encontram-se estudos científicos sobre o café, cujas informações valiosas servem de profundo conhecimento aos seus descendentes. Na Fazenda Vidigal, vem acontecendo encontros nacionais de produtores de café, sendo que esse ano, em maio de 2024, aconteceu o 15º, reunindo os melhores especialistas em insumos, o que com muita competência só faz nos orgulhar de estarmos em primeiro lugar no pódio. Em terceiro lugar, encontra-se a Colômbia, um dos cafés mais famosos do mundo, com 11 milhões e 500 mil sacas. Em segundo lugar, o Vietnã, com 27 milhões e 500 mil sacas. E o maior produtor de café do mundo, com 66 milhões e 400 mil sacas, é o Brasil, produzindo mais de 38% de todo o café mundial e possuindo um dos cafés mais nobres do mundo. Gente, então, boa tarde. Eu sou a professora Gena, né? Trabalhei por 28 anos na universidade, na UESB. E hoje eu já estou aposentada da universidade, me aposentei ano passado. E hoje eu estou trabalhando apenas nas consultorias e na minha empresa que se chama Melinda Produtos das Abelhas. A gente hoje trabalha com várias linhas de ações em relação às abelhas, dentre elas a polinização e os produtos das abelhas. O melhor polinizador, mais de 80% de todo e qualquer vegetal do planeta é polinizado pelas abelhas. Qual a importância, então, de manter a diversidade das abelhas no cafezal? Nós temos que manter as florestas em volta do cafezal para manter essa diversidade de flores que atraem polinizadores. Apicultura, criação de abelhas com ferrão. Meliponicultura, criação de abelhas sem ferrão. A polinização adequada pode melhorar a qualidade do café, pois garante a formação de frutos mais uniformes, mais saudáveis. Além disso, a presença de abelhas lavouradoras pode ajudar no controle de pragas e doenças. Se a planta está saudável, para que você vai colocar um produto químico para tratar a planta? Ela está saudável, não precisa. E as abelhas ajudam a manter a saúde da planta. Beleza? Na agroecologia a gente não aplica nenhum tipo de processo químico, mas existem alternativas naturais para serem também aplicadas. E quando ele entender que com polinizador e com práticas não abusivas do solo e com ampliação da diversidade de plantas ali, ele vai ver que ele ganha muito mais do que chegar lá com um avião pulverizando tudo, matando abelha, matando gente, matando todo mundo, porque agrotóxico, veneno, causa um monte de problemas de saúde, né? Nós temos aqui o fundo, temos o ninho, o sobreninho, e vamos colocar a melgueira quando a florada do café estiver
começar, tá? É a primeira vez que eu abro depois da implantação. Elas estão ótimas, venham ver. Ela tem 15 dias que tá aqui. Isso aí vai ser sombreado em breve, tá? Talvez eu coloque um sombrite mesmo assim. Eu posso escolher um local assim, totalmente sombreado, para colocar as caixinhas do modo que vocês estão vendo aqui. Por exemplo, venham ver aqui. Essa aqui pendurada na árvore. Tem essas aí por esse local assim, mais tranquilo. Pessoal, isso aqui é uma isca. Eu vou ensinar o método agora da isca, tá? E aqui é o meliponário, que a gente pode também ter um espaço, pode entrar. Ó, tem mel aqui que elas produziram, então tudo quietinho ali, ó. Esses mini ácaros faz parte da microbiota da colônia, a gente nem mexe. Esses são ácaros e mini coleópteros. Olha, estão tudo quietinho aqui. Isso aqui é mel, ó. Quem quiser enfiar o dedo ali e provar, pode enfiar. Isso é mel de café, provavelmente. Aí elas vão sair com gosto. Olha elas aí. Isso daqui passou do tempo de multiplicar, ó. Essa é grande. Essa é a mandaçaia, que é aqui da região também. Melipona quadrifaciata antidioides. Ela é mais lenta, mais devagar. O livro 1 é meliponicultura básica. O 2 são as técnicas de produção. Como é que eu vou produzir mel, própolis, pólen e etc. No livro 2 eu ensino também como é que se monta uma agrofloresta, como eu falei aqui, para polinização. O 3 eu ensino as técnicas de como produzir meliprodutos. O que são meliprodutos? São produtos das abelhas. Então, assim, eu gosto que o produtor tenha a sua marca. Eu ensino isso. Isso é muito grato, eu sou muito grato por poder ensinar isso de verdade. Meu nome é Marcos Magalhães. Eu sou natural de uma cidade aqui da Bahia, chamada Uruçuca. Aí fiz graduação, mestrado, doutorado, fui trabalhando. Porque a água é um patrimônio da sociedade, não é particular. Ela é um patrimônio que deve ser gerido pelo governo federal, pelo governo estadual, pelos municípios, de forma compartilhada. Hoje, mesmo que o recurso hídrico passe na sua propriedade, até o uso tem que ter autógrafo, tem que ter licença, você tem que pedir. E a quantidade a ser retirada tem que ser compatível com a noção do recurso dado. Aqui, aonde eu faço trabalho, com estudantes da pós-graduação, da graduação, estudantes de ensino fundamental, 100% dos estudantes desse município, através de propostas pedagógicas que faz parte do currículo, todos os anos de publicidade nascentes. Foi feito trabalho com o produtor rural para ele entender que a galinha de ovos de ouro é água, que se ele não cuidar, ele fica sem água. Significa que a quem mais é dado, mas terá que ser cobrado. Isso é bíblico. Agora, para finalizar, em Minas Gerais foi instituído o Programa Selo Verde. O que é esse Programa Selo Verde? O Programa Selo Verde é um programa em que você faz toda a rastreabilidade daquilo que você produz. Tem um QR Code em que você, na hora de clicar, você vê até a propriedade onde o seu café foi produzido. E aí, para que você consiga esse QR Code, a propriedade tem que estar ambientalmente correta. E o que significa isso? Você consegue, sem nenhuma restrição, botar sua produção em qualquer mercado. Então, resumindo, quem quer mais tem que se organizar mais. Quem quer valorar mais sua propriedade, seus produtos, não pode pensar individualmente. Nós é preciso que coletivamente os agricultores se organizem para se fortalecer. É mais ou menos como um palito, a gente quebra fácil. Muitos palitos juntos, organizados, isso forma um feixe impecável. Meu nome é Adriana, eu sou bióloga e minha formação é na área de recursos hídricos. Eu fiz mestrado e doutorado na área de qualidade da água. Estou muito honrada e agradecida com esse convite. Espero contribuir um pouco com esse evento. O tema que eu trouxe para vocês aqui foi sobre sustentabilidade. Vou pintar com vocês sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, com esse objetivo de boas práticas ambientais, nós conseguiremos alcançar esses 17 objetivos. Mas o que é sustentabilidade, né, gente? A gente precisa plantar, né? Precisamos produzir. Mas para a gente produzir, a gente precisa também ter em mente que a gente precisa preservar o nosso ambiente. Cuidando do recurso hídrico, nós iremos na direção à sustentabilidade. Essas palavrinhas-chave aqui, tá? Que vai se resumir em qualidade,
quantidade, continuidade, cobertura e custo. Aí eu trouxe para vocês dois conceitos. Eu tenho um conceito de perigo e eu tenho um conceito de risco. O perigo é a fonte geradora e o risco é a exposição. Então, essa palavra monitoramento do corpo hídrico serve como uma palavra-chave, porque os corpos hídricos eles têm que passar periodicamente por um monitoramento. O uso de agrotóxicos vai contaminar novamente não só o rio, como também vai contaminar o lençol freático. Tá? E o uso de fertilizantes. Se esse fertilizante ele cai na água, tem consequência para a água? Muita. E aqui, gente, eu encontrei essa tabela, tá? Mostrando as características da água para o café. Observe lá em cima que uma das características é a água, ela não pode ter nem cheiro, né, nem sabor. E quais são as respostas, para a gente finalizar aqui? As respostas a esses riscos. É o dever de casa, que é a revitalização e proteção das nascentes, você fazer o manejo adequado do solo, recuperação e proteção das áreas mananciais, monitoramento das bacias hidrográficas, você fazer tratamentos de água de forma eficiente, monitorar a qualidade de água, algumas ações, identificar as fontes que são utilizadas, fazer uma análise periódica, como é que está a água que eu estou lançando na minha lavoura, observar a presença de animais, limpeza da caixa d'água, evitar colher as hortaliças após a última irrigação, porque essa irrigação ela pode estar com alguma contaminação, preservação da mata ciliar, recuperação dos nascentes, evitar atividade potencialmente poluidora. O agricultor tem que ser o protagonista, ele tem que saber como é que está a qualidade da minha água. Eu preciso cuidar, você tem um pertencimento, você tem uma propriedade, mas eu vou jogar aqui, não vou utilizar dessa água, mas lembre-se que você tem seu vizinho pode estar utilizando essa água, então a gente não pode pensar somente em nós, a gente tem que pensar na bacia hidrográfica como um todo. Ter uma visão holística, fazer planos, planejamento, ou seja, ter responsabilidade social, envolver, imagina você, é o que a gente está fazendo aqui, minha gente, são essas discussões que são importantes. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui do evento melhores do que você chegar e com mais responsabilidade, porque cada vez, cada degrau que a gente sobe, cada conhecimento que a gente adquire, maior vai ser a nossa responsabilidade. E aqui, só para deixar aqui, a gente às vezes tem boa intenção, mas a prática é inadequada. Às vezes a gente tem uma intenção tão bacana, ele veio aqui, cortou a árvore, está transportando a árvore, e olha o que ele colocou na plaquinha. É a natureza. Então, boa intenção, porém, prática inadequada. Somente quando o poço seca é que damos conta da importância da água. Nós temos água em abundância. Tem povos e nações que não têm. Então, a gente precisa valorizar e muito. Agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição. Meu nome é Silvano, em 2007 entrei na atividade rural, adquiri uma fazenda em Brejões. E logo em 2008, eu fui apresentado a uma região aqui próxima de Conquista, Machado Mineiro, uma região de excelência de café. Em 2017, nós organizamos uma associação de irrigantes. E vamos falar, portanto, da experiência dessa associação, que ela se cria em um momento de crise hídrica bastante aguda lá na nossa região. O Rio Pardo ele desce em direção ao sul e aqui Rio Pardo, Minas, ele pega a direção leste da pessoa faz em Canavieiras. Então aqui no Rio Pardo, que é a nossa região, é que nós vamos tratar uma série de iniciativas que tivemos desde então. Como é que ficou o reservatório desde que a associação começou a dialogar com a Embasa? Nós somos criados aqui em 2017, em janeiro, e em dezembro daquele ano ela chega aqui com 7, 8% da capacidade do reservatório, e o reservatório hoje ele está com 98% da capacidade. Muito obrigado. E por o cérebro não saber o que é o imaginário, nos próximos dias você perceberá uma mudança extremamente positiva na vida de vocês. Isso é gerar entusiasmo. E se você todo dia, de manhã, lá onde você mora, em um dado momento fizer esse pequeno exercício de você se posicionar como herói, não é sendo melhor do que ninguém, é sendo melhor do que você mesmo. Porque você é o seu maior concorrente.
E você conectar isso na sua mente é uma forma de você meditar, é uma forma de criar esse futuro. Muito obrigado a você. Essa compactação, ela tem a função simplesmente de me dar a estrutura que eu preciso organizada para eu fazer um expresso adequado. Na hora que eu faço um expresso, gente, a minha compactação, ela tem que ser uniforme. Então, para essa compactação ficar uniforme, eu posso usar 3 dedos niveladores, tá? E agora eu vou fazer o primeiro aquecimento. Então, vou jogar uma primeira água aqui. E tem a única função de aquecer meu sistema, ok? E quando eu libero a válvula, ela também libera a minha água, certo? Fechou. Vou botar água mais uma vez. Minha água já tem contato com o café, tá? Eu tô com gosto. Delícia. O expresso, ele é uma bebida que ele é bem densa. O expresso ele tem que descer assim, tipo um xarope. Ele sai, para sair essa crema que o Lucas falou, que vai do início ao fim, ele é assim uma bebida meio que um xarope mesmo. E aí a gente precisa entender o que fazer para que essa bebida saia com essa superfície e que também não saia do lado, conseguir controlar essa acidez do expresso. O moinho, ele já tem que ficar calibrado para a gente não ter que toda hora que vai tirar um expresso, colocar uma medida diferente. Então eu peso quantos gramas tem o porta-filtro, zero a balança e 19 gramas. Aqui eu vou uniformizar o café no porta-filtro, só girando, e que ele saia aqui uma bebida bem mais grossa, né, espessa, é tipo um xarope mesmo. Essa a crema do café, uma bebida dupla, né, um shot duplo de café expresso.
Só um minuto. Essa é uma fazendeira de café.